Olá, eu sou Luiz Araújo, do Instituto Luz de Cura, e estamos aqui para mais uma aula do curso Caminhos Ciganos. E hoje nós vamos dar continuidade ao módulo 3 sobre a interpretação das cartas. Só que nós vamos fazer uma junção da aula 6, 7 e 8, que fala sobre cartas positivas, as cartas desafiadoras, que são as negativas, e as cartas neutras, tá? Então, eu vou fazer um resumão para vocês entenderem melhor o que são essas cartas, tá bom? Eu separei aqui no meu baralho em montinho cartas desafiadoras, que são as cartas negativas que a gente fala. As cartas positivas e as cartas neutras, tá? E eu vou explicar para vocês o que significa cada uma e quais são essas cartas, tá bom? Vamos começar pelas cartas positivas. O que nos traz, né, que nos traz a saber, né, que nos leva a saber que uma carta é positiva ou negativa? Quando ela responde sim na pergunta de sim ou não. Todas as cartas positivas, ela responde sim. E como que a gente sabe que aquela carta é positiva? Primeiro, tem a intuição. A gente sente a energia da carta, a leveza da carta, as cores da carta, a imagem da carta. Tudo isso mostra que ela é positiva ou não. O significado da imagem da carta, né, que é o significado da carta. Então, tudo isso mostra que ela é positiva ou não. Então, vamos lá. Quais são as cartas positivas? As cartas positivas que respondem sim, tá? Ela tá aqui, ó. Eu trouxe, ó, a carta Cavaleiro, a carta Lírio, a carta Árvore, a carta Buquê, a carta Coração, a carta Cegonha, a carta Jardim, a carta Anel, a carta Lua, a carta Chave, a carta Sol, a carta Peixe, a carta Navio, a carta Criança, a carta Pássaro, a carta Cachorro e a carta Estrela. Eu não vou dar o significado dessas cartas porque eu já dei na aula anterior. Então, vocês fiquem sabendo hoje, né, nessa aula, que todas essas cartas aqui que eu passei para vocês, elas são cartas positivas. Na dúvida, para você saber se uma carta é positiva ou não, vocês perguntam, ela responde sim ou não, tá? E a segunda coisa que vocês têm que ver também, ou pode ser a primeira, que é a intuição, é a sensação que aquela carta traz para você, que aquela imagem traz. Tá bom? Então, vamos para a carta de alerta, né? Que essa carta a gente frisou muito na nossa aula que a gente teve ao vivo, né? Então, vamos lá. As cartas de alerta, ou as cartas negativas, que digamos assim,
ela também a gente pode ver pelas mesmas coisas, pelo significado da imagem, o que a imagem transmite para a gente, tá? E se ela responde sim ou não. As cartas negativas, geralmente elas estão em cores mais escuras. E as cartas positivas geralmente estão em cores mais claras. Então vamos lá, quais são as cartas negativas, que são as cartas de alerta, do cuidado? A carta urso, a carta torre, a carta montanha, a carta caixão, a carta cruz e a carta trevo. Ah, Sueli, luz. A carta trevo não pode ser positiva, uma carta de sorte, se ela tiver em posição positiva, que a gente vai ver isso depois, né? Mas geralmente ela é uma carta que traz alerta, pequenos problemas, confusões, pequenas dificuldades. Por que ela tem dificuldade? Confusões não, dificuldades. Por quê? Porque o trevo da sorte é um trevo de 4 folhas. Você não tem facilidade para achar ele, tá? Você tem uma dificuldades para encontrar ele. É a mesma dificuldade que você tem de encontrar a sorte quando ela está no positivo, tá bom? Mas geralmente esta carta ela representa dificuldade e assim ela é uma carta negativa. A carta raposa, a carta foice, a carta nuvem, a carta cobra, a carta rato e a carta chicote. Como que a gente pode saber se a carta se ela se colocou no positivo ou negativo? Pelas cartas que vierem do lado. Em cima, embaixo, geralmente embaixo é a confirmação da carta de cima. Tá? Se a carta dos lados que estão rodeando ela é positiva, o chicote está no positivo e no negativo, como todas as cartas de alerta e negativas. A mesma coisa acontece com as cartas positivas, que elas podem mudar a polaridade dependendo das cartas que tiverem ao redor dela, se forem positivas ou negativas. Principalmente se a próxima carta vier negativa e a carta de cima também. Ou vice-versa, se a carta do lado vier positiva e a carta de cima vier positiva. Então, ela muda de polaridade, tá? Então, você vai procurar ver o lado positivo do chicote, como de todas as outras cartas que estão no negativas. A mesma coisa acontece com a carta positiva. Agora, a gente frisou bem na aula ao vivo sobre as cartas negativas, sobre a nossa postura de cartomante terapeuta, como passar uma notícia para as pessoas negativa. Porque passar uma notícia boa é bom, agora passar uma notícia ruim, digamos assim, é complicado, né? Porque a gente tem que entender que a gente está lidando com o emocional da pessoa e a gente está aqui para consolar a pessoa e não para assustar a pessoa. E nem para usar do momento difícil para a pessoa comprar serviços da gente. Tá? É uma responsabilidade muito grande. Então, a gente precisa passar a notícia ruim da melhor forma possível. Se você não conseguir compreender, isso já acontece muito comigo, tá? Se você não conseguir compreender, você pede a carta, você retira de novo e pede a carta para te dar aquela mensagem de uma maneira mais suave, que você possa entender melhor o que significa aquela carta, para que você não dê uma mensagem muito brusca
e venha atrapalhar a pessoa em vez de ajudá-la. Porque o nosso intuito aqui é ajudar, é confortar, é dar a mensagem da melhor forma possível. Então, a gente tem que ter cuidado de quando a gente vai passar uma mensagem que esteja no negativo para a pessoa, tá? A gente tem que ter cuidado para não tirar as esperanças das pessoas. E também ter cuidado nesse cuidado todo de não passar uma esperança demais e a pessoa ficar presa àquela esperança. Por exemplo, eu falei isso bem no curso, na aula ao vivo. Quando uma pessoa está totalmente esperançosa com a volta da outra e a carta vier no negativo, você não pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, não, ele não vai voltar, acabou, já era. Entendeu? Primeiro porque nada é definitivo. As energias mudam, tá? Então, você pode falar que assim, naquele momento está acontecendo isso. A energia da pessoa hoje é assim, tá? Uma coisa também que eu frisei na aula é sobre notícias ou sobre previsões. Muitas pessoas vêm para a gente atrás de previsões. Só que nós não conseguimos ver futuro. Embora é um marketing da cartomancia, né? Da bola de cristal, de ver o futuro. Não tem como ver o futuro, primeiro, porque o futuro ele ainda não está totalmente certo, porque a gente tem livre-arbítrio para mudar o futuro a hora que a gente quiser. A gente pode ver probabilidades e pode ver também o que está no campo áureo da pessoa. Porque a gente não lê o futuro da pessoa, a gente lê o campo áureo da pessoa, as informações que está ali, colocada por ela, por pensamentos, sentimentos e ações, ou colocada por pessoas alheias que colocou no campo dela através de pensamentos, sentimentos e ações. Isso a gente pode ver. Agora, a gente pode prever uma causa na justiça 100%? Se já ganhou ou não? Não. Por quê? Porque não está impregnado no campo áureo. Por quê? Porque ainda não foi decidido. É uma decisão que é feita na hora por várias pessoas. Assim mesmo, da mesma forma, acontece também quando a pessoa pergunta sobre concursos, se vai passar ou não. A gente pode ver a probabilidade que está no campo áureo dela. Mas a decisão final, quem vai tomar são outras pessoas em conjunto. E a gente não tem acesso àquele campo áureo das outras pessoas. Então, a gente pode ajudá-la a se fortalecer emocionalmente, vibracionalmente, para que ela consiga passar no concurso. É muito difícil para a gente também conseguir fazer isso quando ela já fez o concurso e ela quer uma adivinhação do que a outra pessoa vai decidir por ela. Quando ela está para ir para fazer o concurso, a gente ainda pode orientar mais. Mas quando ela já fez o concurso, é mais complicado, entendeu? Porque a gente só pode torcer e fazer que ela vibre o suficiente para que ela consiga atingir o campo áurico daquela pessoa, para que ela possa conseguir mudar a decisão do grupo. Mas é muito difícil. Mas se ela tiver uma vibração muito alta, ela consegue. Tá bom? E a mesma coisa na causa da justiça. Outra coisa importante que a gente tem que um alerta é sobre saúde. Temos que ter cuidado sobre falar de saúde. Nós não podemos diagnosticar nada, porque isso é sério, causa processo, tá? A gente pode dar sugestões prováveis,
mas não pode diagnosticar. Até doença, morte, nada disso. A gente pode ver assim, ó, a gente viu ali que meu pai tá desencarnado, vai falecer. A gente pode até ver que a situação tá difícil para ele. A gente pode falar que ele está se preparando para uma mudança de ciclo, que se vir cartão, caixão, pode vir também o paraíso, tá? Pode vir o jardim também como um sinal de que desencarna. Você pode falar que ele está se preparando para aquela situação. Mas você não pode afirmar nada. Não pode afirmar a morte primeiro, porque você está causando um problema emocional naquela pessoa, um sofrimento emocional. E até a hora final do desencarno, as coisas podem mudar também, porque vai depender dos acordos arcaicos que eles fizerem. Porque quando a pessoa está num problema terminal de saúde, ela sai fora do corpo dela. Ela vai para o corpo astral algumas vezes, campo astral. Nesse campo astral, ela encontra o eu superior dela, ela encontra mentores e ela pode refazer o acordo que ela fez pré-encarnatório. Então, o quadro pode mudar. Então, a gente não tem como afirmar com certeza que aquilo vai acontecer. Tá bom? Tem outra coisa também que eu queria falar. Que a gente falou na aula, sobre como perguntar. Vamos reformular as perguntas. Uma coisa legal para vocês fazerem para como reformular as perguntas é perguntar para a própria carta. Como que eu pergunto isso? O que a pessoa está querendo dizer com toda aquela história que ela está contando? Outra coisa, você pode fixar nos pontos chaves da pergunta dela e perguntar sobre aquele ponto chave. Geralmente, o que está acontecendo, o que eu posso fazer para ajudar, o que ela pode fazer para ajudar, e peça a orientação das cartas sobre aquilo. Essa é a melhor forma de você reformular uma pergunta. Tá bom? Voltando aqui para a aula, vamos para as cartas neutras. Cartas neutras. As cartas, pelo nome já diz, elas não respondem nem sim nem não. Ela fica no meio do caminho. Ou é quando não tem resposta ainda, ou ela precisa de uma segunda carta de acompanhamento para responder o que ela está querendo dizer. Tá? A segunda carta vai te dizer se ela está no positivo ou negativo. Qual é essas cartas neutras? A carta caminho, a carta carta, a carta mulher, a carta homem, a carta âncora, a carta casa, a carta livro. Essas cartas são cartas neutras que precisam de outra carta para respondê-las. Certo? Bem, gente, essa foi a nossa aula. Eu resumi. Por que eu resumi? Porque na aula ao vivo, a gente deu 3 aulas, né? 6, 7, 8, sobre uma aula sobre cada um assunto. E a gente falou também sobre a interpretação da carta, né? Sobre o significado da carta. Só que a gente já deu isso na aula anterior. Então, eu achei que não era necessário repetir essas informações para vocês e resolvi resumir. Assim fica uma aula menor, uma aula mais atrativa, menos cansativa e a gente consegue assimilar melhor, tá? Beijo de luz no coração de vocês e até a próxima aula.